Gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Dando mais prosseguimento, prosseguindo as nossas apresentações, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto também muito importante, inclusive um assunto, né, pelo qual a gente já tivemos a oportunidade de apresentar esse tema, avaliação do estado corpóreo de bovinos, principalmente bovino de leite. A gente apresentou na secretaria, infelizmente alguém não pôde participar e eu fiquei de fazer um áudio da apresentação para disponibilizar para o grupo, para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir, possa acompanhar o conteúdo por esse trabalho. Bom, a primeira pergunta é por que a necessidade de se avaliar e corrigir o estado corpóreo do rebanho, né? Por que isso é importante? Porque nós sabemos, né, isso aqui não é novidade para ninguém, que dentro do processo de produção de leite, não nos interessa nem vaca magra, né, nessa situação, aí as costelas aparecendo, processo transverso aparecendo, sem musculatura na região de garupa, e tampouco vacas gordas, vacas obesas, entendeu? Isso aqui é um prejuízo por falta de produção, por baixa fertilidade. Isso aqui é um prejuízo por um excesso de acúmulo de alimento na estrutura corpórea de um animal desse que praticamente não tem serventia nenhum no que diz respeito à produção de leite. O que vai aí ter uma melhora, o animal desse não for descartado, o produtor pode ter algum peso, com certeza vai ter, da carcaça do animal mais valorizada, mas em termos de produção de leite, isso não é indesejável que uma vaca de leite tenha um aspecto de natureza gorda ou partindo para obesa, nem tampouco animais de estado corpóreo magro, né? Bom, e por que é importante, entendeu? Qual a importância de se avaliar o estado corpóreo das vacas ao longo do ano? E mais importante do que isso é corrigir esse estado corpóreo. Gente, é porque é o seguinte, ó, a fertilidade do rebanho, entendeu? E a sua produção, a produção de leite de uma vaca e a fertilidade de uma vaca estão na dependência do seu estado corpóreo. Ou seja, se a vaca tem um bom estado corpóreo, ela vai ter uma boa fertilidade, ela vai ter uma boa produção. Se a vaca tem baixo estado corpóreo, ela vai ter a sua fertilidade prejudicada, até ponto de chegar a ser infértil metabolicamente ou subfértil, e a sua produção também pode ser prejudicada pelo estado que o animal se encontra de baixo peso. Agora, o mais importante que nós temos que ter conhecimento é que esse estado corpóreo ele depende primeiramente de um planejamento alimentar. Aqui está o grande segredo. Não adianta eu olhar uma vaca, não adianta eu saber que uma vaca está magra, não adianta eu ter certeza que essa vaca precisa ganhar peso. Mas se eu não tenho reserva de alimento, se eu não me planejei, se eu não tenho alimento estocado, seja na forma de silo, de feno, de mandioca, de palma, de qualquer alimento que faça parte do cardápio forrageiro dos bovinos. Se eu não tenho esse planejamento, se eu não fiz esse planejamento, então automaticamente de nada vai me adiantar avaliar o estado corpóreo dos animais e eu não poder fazer nada para melhorar o estado corpóreo porque eu não tenho reserva estratégica de alimento. Então, o processo do manejo, da avaliação do estado corpóreo dos animais, entendeu? Ele precisa, em princípio, que o produtor se programe em termos de reserva estratégica de alimento para fazer com que, ao longo do ano, as suas vacas estejam sempre no estado de peso corpóreo compatível com uma boa fertilidade e com uma boa produção. Ok? Então, esse é o primeiro ponto importante que eu quero chamar para vocês. E a avaliação do estado corpóreo reflete no momento o balanço energético do animal. Se positivo, o animal está em fase de ganho de peso.
Se negativo, o animal está em fase de perda de peso. E a avaliação do estado corpóreo ele é uma forma subjetiva de avaliar as reservas energéticas e proteicas na massa corporal dos animais, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer, né? É isso que a gente vai aprender, entendeu? Como é que a gente vai fazer para poder avaliar esses animais. Então aqui nós temos como melhorar o estado corpóreo dos animais. Aqui nós temos uma vaca magra, classificada como magra, e aqui para nós fazermos com que essa vaca ganhe peso a ponto de chegar a esse padrão, que é uma vaca, né, de uma vaca de um bom estado corpóreo, só existe uma forma, minha gente. É alimento. Não existe simpatia, não existe reza, entendeu? Que faça um bovino ganhar peso, ganhar massa muscular, ganhar gordura, a não ser se você está fornecendo a ela um nível nutricional compatível com sua massa corpórea e com sua produção. Então, a reserva estratégica de alimento ela é fundamental nesse processo, entendeu? Então, eu estou mostrando para vocês que não tem outro caminho. A gente sabe que os produtos, as substâncias que têm, digamos, a ação anabolizante, como os modificadores orgânicos, estimulantes orgânicos, eles ajudam os animais a melhorar peso. Mas é preciso que se tenha alimento para que esses animais possam converter o alimento em massa corpórea, entendeu? Vamos lá. Então, tudo isso, a hora que nós já falamos de estado corpóreo, planejamento alimentar, para vaca ganhar peso só tem uma forma, é o que? Reserva estratégica de alimento. Não tem outra forma. Ok? Bom, vou passar para vocês agora 4 lâminas que são muito importantes. Porque, na verdade, a avaliação do estado corpóreo do animal é um processo muito prático, simples. É você olhar uma vaca, e aí nós classificamos essa vaca no estado corpóreo. A nossa metodologia é americana, né? Classifica de 1 até 5. 1, a gente considera uma vaca muito magra. 5 é uma vaca gorda. E o ideal seria 3, né? A gente disse o 3, dentro da faixa do 3, seria o ideal para uma vaca manter o seu peso corpóreo ao longo do tempo. Eu vou passar para você agora 4 lâminas que eu acho super importantes. É o entendimento que nós temos que ter. A primeira lâmina, a hierarquia dos processos metabólicos. Energia e proteína não estão, digamos, distribuídos no organismo de uma forma aleatória, desorganizada. Existe um padrão, existe uma hierarquia que é atendido, entendeu? Pela a demanda de energia e proteína que os animais precisam. De que forma é essa hierarquia? Ora, essa hierarquia ela tem como princípio o seguinte: a energia e a proteína que o animal consome, primeiramente, eles vão atender o nível 1, que é o nível de manutenção. O que é manutenção? É um estado onde o animal, durante 24 horas, entendeu? Ele come a quantidade de alimento e aquela quantidade de alimento só serve para o animal manter o peso. Nem ganha peso, nem produz leite. Nós chamamos energia metabólica de manutenção, ok? Ora, a partir do momento em que você fornece nutrientes e esse nutriente ele atinge esse nível de manutenção, então o organismo vai para um novo nível, que é o nível do crescimento. E aqui nós falamos do crescimento, animais estão em fase de crescimento. Quando o animal para de crescer, da manutenção, o organismo já passa para a produção. Então, do crescimento, quando é atendido energia e proteína para o crescimento, o organismo joga a sola para um novo nível, que é o nível 3, que é o nível de produção. E quando o nível de produção é atendido, o organismo joga o excedente para o 4º nível, que nós chamamos o nível da reprodução. Então veja, gente, que a reprodução ela é a parte mais alta da hierarquia dos processos metabólicos. Ou seja, para o animal ter a sua fertilidade boa, funcionando, ciclando, nível de hormonais bom, ela precisa estar no mais alto nível nutricional. E importante, que o sistema vai de manutenção para reprodução. O que é que acontece quando a vaca começa a perder peso?
começa a perder massa muscular? Ora, o primeiro sistema que é inibido é a reprodução, depois a produção, depois a manutenção e depois o animal começa, na verdade, a entrar numa perda de peso, ou seja, cada dia que passa ele está comendo, mas ele está perdendo peso porque os níveis de nutrientes oferecidos é baixo demais. Então, entender que os processos metabólicos, manutenção, crescimento, produção e reprodução, eles seguem no organismo animal um nível de hierarquia onde embaixo está a manutenção e lá em cima está a reprodução. É importante para a gente ter os rebanhos, digamos, com seu nível com seus índices reprodutivos altos. Só conseguimos ter índices de reprodução bons se os animais estiverem alimentados bem, se tiver nível corpóreo ao longo do ano de 3, 3,5. Fora isso, a gente pode ter essa reprodução prejudicada em função dos níveis metabólicos. Então, lembre bem a primeira lâmina para a gente entender, porque isso que eu estou falando para vocês é o entendimento fisiológico, entendeu? Da que nós chamamos avaliação de score corporal. Então, eu não queria simplesmente ensinar para vocês como avaliar o score de uma vaca. Tem que entender a fisiologia, entender o que acontece no metabolismo do animal, a compreender melhor esse processo de avaliação do estado corpóreo. Então, o primeiro entendimento, que os processos metabólicos eles estão organizados no organismo de forma hierárquica, ou seja, onde a manutenção está no nível mais baixo e a reprodução está no nível mais alto. Bom, o segundo entendimento é a definição de anabolismo e catabolismo. O catabolismo é uma fase que os animais estão perdendo peso. E o anabolismo é uma fase que o animal está ganhando peso. Daí porque a gente usa a expressão anabolizantes. Anabolizantes são substâncias que, quando ingeridas ou aplicadas, fazem com que os animais passem a ter um melhor desempenho, melhor ganho de peso e incorporação de massa muscular. Vamos entender um pouco essa questão do anabolismo e catabolismo na reprodução. Okay? O que acontece? Os animais, quando estão em fase de perda de peso, nós chamamos de catabolismo, o que ocorre? O tecido adiposo, o tecido muscular e o tecido hepático, esses tecidos, eles liberam substâncias na corrente sanguínea. Vamos chamar essas substâncias em conjunto, para nesse momento não interessa para a gente saber que substâncias são essas. Vamos chamar elas de fatores inibidores das gonadotrofinas. Ok. O ciclo reprodutivo dos bovinos começa no hipotálamo, na verdade, é uma interação do hipotálamo com os ovários. O hipotálamo produz FSH e LH, os ovários produzem estrógeno e progesterona. Então, a inter-relação desses hormônios é que é responsável pelo ciclo estral dos bovinos. O que ocorre? Os bovinos, quando estão em fase de catabolismo, em fase de perda de peso, então essas moléculas não se sabe ainda precisamente quais são, algumas já se suspeitas, entendeu? O tecido adiposo libera algumas substâncias quando o animal está perdendo tecido adiposo, ou seja, quando a vaca está transformando a gordura que ela está armazenada no corpo dela na gordura do leite, teoricamente, o que acontece? Alguns fatores desse tecido adiposo pode ter vindo no hipotálamo, entendeu? E fazer com que o FSH e o LH, que são os hormônios iniciais do ciclo reprodutivo, seja inibido. Acredito também que o tecido muscular, quando o animal está perdendo massa muscular também, porque na verdade a perda de peso ocorre uma sincronia entre o tecido adiposo e o tecido muscular, o tecido muscular também libera algum fator que inibe, entendeu? A liberação das gonadotrofinas. E o tecido hepático também, né, possa ter algum fator que inibe essas gonadotrofinas. Ou seja, então, isso é uma ideia que eu estou passando, um entendimento que vocês têm que ter, que animais, na fase de catabolismo, esses hormônios, adiposo, muscular, o hepático, produzem fatores, esses fatores atuam no hipotálamo da vaca, inibe a produção do FSH-LH e, consequentemente, as vacas entram em aneixo ou subfertilidade. Aneixo, a gente diz, é um animal que para de ciar, para de viçar, como a gente popularmente conhece. Tá bom? Então é importante
esse entendimento. Eu não vou falar sobre o anabolismo, porque o anabolismo é ganho de peso e vacas ganhando peso, nós não temos nenhuma, digamos, prejuízo no que diz respeito à reprodução. Vacas que parem gordas, o prejuízo maior são as chamadas doenças do pós-parto, entendeu? Que são o deslocamento da bomazo, a cetose, hipocalcemia. Então, vacas quando parem, o fato de uma vaca ganhar peso e ela estar, digamos, mais para obesa, o excesso de peso não atrapalha o ciclo reprodutivo atrapalha muito pouco. Agora, as doenças no pós-parto são muito mais comuns nas vacas que parem em estado corpóreo, digamos, de 4 ou 5, ok? Então, esse é o entendimento que nós temos que ter no catabolismo, na perda de peso, vinculado ao processo reprodutivo, tá bom? Agora, vamos entender uma outra definição, que é o anabolismo e o catabolismo na curva de lactação. São duas definições diferentes, entendeu? O que é que ocorre aqui? Ó? Quando a vaca pare, entendeu? Ela entra no processo de catabolismo. Agora, quem define se o metabolismo é anabólico ou catabólico é atividades hormonais. São os hormônios que estão atuando na vaca que vai decidir se em determinado período essa vaca vai ganhar peso ou se em determinado período essa vaca vai perder peso. Vamos entender isso direitinho. O que é que ocorre? Quando a vaca pare, ela começa a dar leite. Beleza. A produção de leite ocorre porque a vaca produz uma série de hormônios que dão suporte à vaca a ter a maior produção de leite. Vamos chamar de hormônios lactogênios, porque não é só um. Eu coloquei aqui a placentina, que a placentina é o mais importante e o mais conhecido, mas não é só ela, entendeu? Existe uma série de hormônios que junto, entendeu, atuam estimulando a vaca a produzir leite. Só que esses hormônios que estimulam a vaca a produzir leite, automaticamente, eles tendem a fazer com que a vaca perca peso no começo da lactação. Porque nesse período aí, o consumo de matéria seca ainda está muito baixo. Então, logo nos primeiros 40, 50, 60 dias, a vaca ela tem uma produção de leite superior àquilo que ela realmente pode produzir só do alimento. Então, ela tem que transformar gordura em leite, proteína em leite, ela tem que mobilizar os sais minerais dos ossos por leite. Então, essa mobilização ocorre em função da ação desses hormônios que estão atuando para estimular a vaca a dar leite. Só que esse estímulo hormonal lactogênio, ele faz o quê? Faz com que a vaca perca peso. Ora, e essa vaca não está perdendo peso, entendeu? Ela está produzindo fatores que inibem os hormônios de reprodução. Por isso que normalmente uma vaca cicla a cada 18, 19, 20 dias. Não é isso? Quando essa vaca pare, logo depois do parto, ela começa a produção de leite. E aí ela passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Ela está perdendo peso, porque está transformando o nutriente dela em leite. E essa perda de peso vai fazer com que os hormônios que agem na reprodução não sejam produzidos. E a vaca entra no estado de anestro. Quando chega lá para 60, 70 dias, que a vaca começa a sair do balanço negativo de energia e entrar positivo, isso ocorre em torno de 10, 12, 15 dias, logo após a parto, a vaca começa a ganhar peso, aí sim, o que acontece? Aí a vaca começa a produzir os hormônios, porque isso, quando acontece, esses hormônios lactogênicos começam a diminuir, entendeu? E aí a vaca diminui a perda de peso, ela já começa a ganhar um pouquinho de peso nesse período, e aí começa a vir um ciclo reprodutivo. Tanto é que normalmente quando a vaca tem o primeiro ciclo pós-parto, se ela continuar sendo bem alimentada e não for descoberta, ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, excessivamente. Mas se ela não for bem alimentada, ela pode ter o primeiro. Depois do primeiro ciclo, você diminuiu o suporte alimentar, aí a vaca pode não ter o segundo ciclo, não ter o terceiro, porque ela saiu com a atividade
entrou na atividade de anestro, tá bom? Então eu tenho que ficar atento para isso. E aí o que acontece? Quando a vaca vai diminuindo o leite, vai chegando a 5 meses, 6 meses, 7 meses depois de parida, essa vaca já começa a ter ação de outros hormônios, que são basicamente os hormônios produzidos no ovário e os hormônios placentários. Esses hormônios ovarianos e placentários, eles já agem na vaca estimulando o anabolismo, ou seja, aquela primeira fase que os hormônios lactogênicos estimulavam a vaca a perder peso para produzir mais leite, quando a vaca chega aí com 100, 120 dias, que ela estabiliza a produção de leite em função do que ela come, e ela começa a passar para 5 meses, 6 meses, 7 meses de lactação, os hormônios lactogênicos já estão basicamente lá embaixo e começa a subir os hormônios ovarianos e placentários. Então, esses hormônios, representados principalmente pela progesterona, ele age no metabolismo da vaca, fazendo com que ela ganhe peso. Então, por isso que toda vaca passa esse ciclo. Uma fase lactogênica, que ela perde peso. Depois uma fase ovariana placentária, que ela ganha peso. Então, toda vaca passa por esse período. E o cuidado que nós temos que ter é controlar o estado corpóreo para fazer com que essas vacas não percam muito peso, porque o cio das vacas está diretamente ligado ao seu peso corpóreo, tá bom? Bom, e a terceira lâmina que eu acho super interessante é a gente entender esse quadro aqui. Bom, ó, excluindo os processos patológicos, ou seja, as doenças, a fertilidade de cada vaca é dependente de sua massa corpórea, ou seja, cada vaca, seja uma vaca Jersey de 300 kg, seja uma vaca holandesa de 500 kg, seja uma girolanda de 700 kg, independente da vaca, cada animal tem um nível de fertilidade que é compatível com com o peso corporal. Vamos entender isso aí direitinho, entendeu? Ou seja, se a gente for olhar direitinho, isso aí, gente, isso aí o pessoal que começou a trabalhar com produção, ultrassonografia, começaram a entender que quando passava ultrassom em vacas magras, via que os ovários estavam lisos, nem tinha corpo útero, nem tinha folículo. Então, ao longo do tempo, o pessoal foi estudando e viram que existia uma relação muito direta entre o estado corpóreo do animal e a sua atividade ciclo reprodutiva. Então, hoje a gente sabe que cada vaca quer ser individual de cada um. Vamos supor, se você tem um rebanho, digamos, um rebanho padrão, tem vacas que ela precisa ter 400 kg para estar numa ótima fase de fertilidade. Mas já tem vacas que precisam de 450 kg. Tem vaca que com 370 ela já tem uma boa fertilidade. Então, cada animal tem uma fertilidade, entendeu? Compatível com sua massa corporal, entendeu? E hoje nós já sabemos que a vaca que tem o estado corpóreo em torno de 3, nós chamamos, esse estado corpóreo já dá uma garantia, entendeu? Que os animais com essa massa, com esse score corporal, eles não têm a sua fertilidade prejudicada. Então vamos pegar aqui um exemplo hipotético. Uma vaca aqui, por exemplo, de 300 quilos, que aqui a vaca está extremamente magra, e aqui 500 quilos essa vaca está, digamos, no estado de obeso. Ora, suponhamos que essa vaca com 400 quilos, ela esteja na sua faixa de peso de ótima fertilidade, entendeu? Isso aqui não é regra. Vai dizer, que as vacas precisam ter 400 quilos para ser fértil. Não, isso é individual de cada vaca. Mas, na média, cada animal, entendeu, tem um peso corpóreo compatível com a sua ótima fertilidade. Então, essa vaca com 400 kg, ela está no estado corpóreo 3, 3,5, ela está numa ótima fertilidade. O que acontece se essa vaca começa a perder peso? Vamos supor que ela pariu, né? Aí passou 20 dias, 30 dias, 40 dias, a vaca está no pico da lactação. Essa vaca, ela tende a perder peso por causa da lactação. Ora, se ela está perdendo peso, então ela começa a entrar numa faixa de peso de uma subfertilidade. Ó, aqui seria uma outra faixa. Ó. Então ela perdeu peso, no amarelo ela estaria numa faixa de ótima fertilidade. Começou a perder peso, ela entra numa fase de peso de uma subfertilidade, ou seja, é uma vaca que ainda está viçando,
pode ser coberto, mas às vezes o nível de hormônio não está bom, ela não produz um folículo, um corpo útero bem, digamos, de um tamanho, de uma capacidade que produza a quantidade de hormônio compatível com o que a vaca precisa. Se a vaca continua a perder peso, aí ela entra numa faixa mais crítica, que é a faixa de peso, de uma infertilidade metabólica. Eu usei esse termo infertilidade, que a gente chama infertilidade, aquele animal que é infértil, nunca reproduz. Mas vamos dizer, uma subfertilidade metabólica seria a expressão correta. Ou seja, essa vaca perdeu tanto peso que ela chegou no estado corpóreo, que esse estado corpóreo que tem aqui, ela não consegue, entendeu? Ter um ciclo estral normal. Ela não consegue estar viçando a cada 18, 19, 20 dias, porque ela perdeu massa corporal, perdeu peso, e essa perda de peso fez com que ela entrasse nesse nível de fertilidade. O que acontece? A Embrapa fez um trabalho interessante e chegou à conclusão, eles estudaram para ter ideia, qual é o percentual de peso que uma vaca perde, se ela está no bom estado corpóreo, está viçando, eles começaram a oferecer essas vacas uma dieta de baixa padrão nutricional e foram verificando até quando essa vaca paria de viçar. Eles chegaram à conclusão que em média é em torno de 20 a 30% é a média de peso corpóreo que uma vaca perde, entendeu? Para ela sair do estado de fertilidade para um anesto, entendeu? Provocado por déficit alimentar. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma vaca de 400 kg, se você botar 4 vezes 8, 2, 20% daria em torno de 80 kg. Então seria mais ou menos de 80 a 100 kg, ou seja, uma vaca dessa, se ela perder 100 kg de massa corpórea, ela entra num estágio que ela não consegue mais ter cio, não consegue mais viçar, em função do peso metabólico dela está muito baixo. Então, gente, o entendimento dessas 3 lâminas, entendeu? Entender que animais perdendo peso, né, existem hormônios que inibem o ciclo reprodutivo, entender que a perda de peso após o parto se dá pela ação dos hormônios, e uma fase estimula a vaca a produzir leite, e nessa fase ela perde peso, e depois ela produz 8 hormônios que fazem com que a vaca estimule o ganho de peso, ok? E por último, essa lâmina que é importante é para a gente entender que cada vaca precisa de um peso compatível com a sua fertilidade, entendeu? Isso é individual de cada vaca, tá bom? Importante esses 3 conhecimentos. E agora vamos passar para outra parte que a gente começar a entender quais são as estruturas que nós vamos avaliar para a gente classificar uma vaca no seu estado corpóreo. São essas estruturas, é o processo transverso, a extremidade do ilho, o ligamento do sacro, a extremidade do isquio, o ligamento de inserção da cauda e a inserção da cauda. Por falta é isso aqui, ó. O que é que nós vamos observar? Essa estrutura aqui, onde está esse ponto, nós chamamos de processo transverso. Aqui nós temos a extremidade do ilho. Aqui nós temos o ligamento do sacro, ó, esse ligamento que fica aqui. Aqui nós temos a extremidade do isquio. Aqui nós temos o ligamento que vai do isquio até a cauda aqui, ó, esse é o ligamento. E aqui nós temos também aquela gordurazinha que fica aqui em torno da cauda. Então são essa estrutura anatômica que a gente observa para a gente classificar uma vaca no que diz respeito ao seu estado corpóreo, tá bom? Agora, gente, essa questão da gente classificar uma vaca, eu falei para vocês na reunião que isso é uma coisa de experiência. Eu não tenho muita vivência com isso, tenho pouca vivência com isso. Isso é só quem está dentro de vacaria dia a dia, quem cuida de muita vaca, que essas fazendas, eles fazem isso de uma forma rotineira e está sempre avaliando o estado corpóreo dos animais e para poder fazer a questão de a correção nutricional, tá bom? Então, mas de antemão, o que é que a gente tem que buscar? Bom, nós temos que buscar isso aqui, ó. Isso que eu acho importante. A gente tem como ponto de partida essas 3 estruturas aqui, ó. Nós chamamos a extremidade do ilho, né? Aqui a extremidade do isquio, e aqui nós temos a articulação da coxa com o osso saltado. Ora, se
Se você pegar essas 3 extremidades e você olhar essa vaca, vocês vão notar, ó, que ela faz aqui um formato quase que um U, tá vendo? Ó? Pronto. Gente, é isso aqui que nós queremos. Nós queremos que vacas estejam uma garupa em formato de U ao longo do ano. E por outro lado, que nós chamamos aqui o score corporal de 3 ou acima de 3. Entendeu? Agora, quando você vê essas 3 extremidades, você traça e você vê que em formato de um V, tá vendo? Ó? Onde você nota aqui uma ausência de massa muscular de garupa. Então, gente, isso é um animal abaixo de 3. Então, esse é o animal que nós devemos tomar cuidado para nunca chegar no nosso curral a esse nível e, se possível, sempre trabalhar para que as vacas fiquem com algo parecido com isso ou um pouquinho menos, tá bom? Então, pronto. Então, desde o momento que eu me propus a estudar esse tema com vocês, eu não me preocupei muito em definir se uma vaca é 3, 3,25, 3,5. Não. Nós tivemos a prática, depois disso aí, eu levei você lá naquelas propriedades, tanto do Tivaquim, mostrei algumas vacas, você viu que no Tivaquim quase todas as vacas estavam com esse padrão de 3 ou um pouquinho menos, e já o outro curral que a gente foi, você viu que as vacas estavam com o pó bem ruim, tinha vaca que estava praticamente com esse estágio aqui. Eu levei para vocês compararem, entendeu? E a partir de agora vocês fazerem uma rotina de trabalho na rotina de vocês, entendeu? E quando terminar isso aqui, eu vou trazer também uma novidade para vocês, que foi uma coisa que hoje eu e o Ravel a gente acabou descobrindo. Então, gente, o que é que a gente quer? A gente não quer isso, ó. A gente não quer esse formato de V na garupa de uma vaca, entendeu? Nós queremos sempre que esse formato esteja no formato de U. Isso aqui, ó, entendeu? É isso aqui que a gente tem que concentrar, né? Ó, é essa linhazinha que se forma, ela vai formando um Uzinho aqui. E nunca isso aqui, os processos transversos aqui, ó. Você nota que a vaca até aqui tem um buraco aqui embaixo, magra, as costelas aparecendo. Então, gente, isso aqui é vaca que, com certeza, pelo estado corpóreo, ela já está aqui quase com uma fase de subfertilidade, até mesmo para uma subfertilidade metabólica, tá bom? Então, aqui tem todos os processos, você classificar, 3, até aqui, 2, 2,5, 2,75. Juro para vocês, não adianta a gente perder tempo com isso não. A gente tem que se concentrar nisso aqui, ó, entendeu? Ó, pronto. É saber que a gente não pode ter vacas ao longo do ano com esse estado corpóreo e sempre quer buscar o formato em U na garupa. Buscar sempre o animal com uma reserva de massa muscular, justamente aqui na musculatura da garupa, tá bom? Tanto é que os seus critérios de avaliação, que nós falamos, é esse aqui, ó. Eu não sei porquê, peraí. Eu não sei porquê. Os critérios de avaliação, ó, é esse aqui, ó, que nós temos que ter, que 1 é um animal muito magro, 5 ó, é um animal muito gordo e 3 ó, é um animal ideal. 3 é isso aqui, ó, tá bom? Aqui 3, 3,25, daqui para diante o animal vai ganhando mais peso, vai botando mais gordura aqui, vai 3,5, 4, 4,5. Mas o que nós queremos é vaca, entendeu? Com estado corpóreo acima de 3. E esse estado corpóreo, gente, ele vai mudando ao longo da lactação. Veja só, por que a gente fala 3? Olha que coisa interessante. Variação do estado corpóreo ao longo do ciclo produtivo e reprodutivo das vacas leiteiras. Então, veja só, período seco, a vaca está seca. O ideal é que ela esteja com 3,25. Pariu, 3,25. Início da lactação, 20, 30 dias. O que acontece? 2,75. A vaca ela perde a variação corpórea, ela perde peso. Então, isso é comum. Isso, toda vaca vai passar por essa fase. Toda vaca ela perde peso depois do parto. Porque isso é um processo metabólico. Pariu com 3,25, começou a dar leite, baixou para 2,75, 2,5. Quando ela está no meio da lactação, ela já deve estar com 3, tá vendo? No final da lactação, 3,25, que já é final da lactação, é praticamente o período que a vaca seca, tá vendo?
Então veja como eu falo 3 para vocês. Por quê? Porque basicamente, entendeu? Esse período aí de 20, 30, 40 depois do parto, toda vaca vai ficar com score corporal abaixo de 3, sendo uma vaca boa, entendeu? Ela vai cair para 3, 2,75, 2,5, mas a gente tem que fazer com que ela recupere esse peso o quanto mais rápido, tá bom? Então veja aqui, ó, 3,25 no parto, 3,25, o início da lactação, ela cai, estado corpóreo, depois ela começa a recuperar, entendeu? Isso é importante nós tomarmos conhecimento, entendeu? Por isso que eu sempre digo que nós devemos estar sempre atentos, né, a esse estado aqui, ó, entendeu? Costelinha coberta, ou então aparecendo muito pouco, aqui não ficando esse buraco aqui, nem aparecendo os processos transversos, e aqui você tem uma garopazinha quase em formato de U, um pouquinho de massa muscular na garopa, um pouquinho de tecido adiposo também na base da cauda, tá bom? É isso que nós queremos que a vaca tenha ao longo do ano. Bom, e para encerrar nossa apresentação, né? Isso aqui é o Verticore, isso é um produto desenvolvido pela ADAC, pela Embrapa, e ele é muito interessante, gente, porque ele é bem prático. Olha. Você chega aqui na garupa do animal, ó, tá vendo? Você coloca ele, então ele faz o quê? Ó? Aqui, ó, ele está em cima das massas musculares da garupa, ok? Ele não está nem pegando a parte de gordura, não. Então, a partir do momento em que essa massa muscular vai diminuindo, o que é que acontece com esse formato do coisa? Ele vai se fechando. Aí, quando vai se fechando, a pontinha vai acertando aqui, ó, com a cor. Então, aqui ele tem uma cor amarelo, que é uma cor quando a vaca está estado corpóreo alto. Quando ela está no verde, ó, deve ser o estado corpóreo ideal, bom. E quando ela começa a engordar demais, ela vai subindo aqui, né? Ela vai subindo, ela tende a entrar no vermelho, né? Eu acho que é isso aqui. Eu não estava para ver direitinho, não. Mas a ideia é essa. Veja aqui que tem um ponteirozinho, ó. Aí o ponteirozinho vai indicando a cor, entendeu? Deve ser aqui o amarelo, o verde e o vermelho. Então, é um equipamento muito bacana, muito prático, porque ele passa a ser uma coisa mais objetiva. Não depende mais de olhar, eu achar que é 3, o outro olho acha que é 2,5, o outro acha que é 3,25, entendeu? Então, a Embrapa desenvolveu a Embrapa desenvolveu meu Deus, peraí. Desenvolveu esse equipamentozinho. E no dia que a gente fez a apresentação lá para a turma, eu fiquei de olhar, de a gente procurar ver se a gente conseguia. E isso foi na quarta-feira, dia da apresentação. Hoje, o Ravel já colocou no grupo, entendeu? Que já conseguiu, encontrou uma empresa que vende esse produto, já fez contato com o pessoal e já botou no nosso grupo aí. Quem tiver interesse, se manifestar, que nós vamos comprar 30 aparelhos desse, me parece que vai ser em torno de R$30. Nós vamos comprar 30 aparelhos desse e vamos repassar para você do preço que nós estamos comprando, entendeu? Então isso vai ser muito importante. Gente, isso vai ensinar demais a vocês. Porque vocês pensam que não. Mas vocês, quando a vaca parir, vocês vão lá, bota o scorezinho, marca um pontozinho, você pode até marcar a canetinha. Quando for com 30 dias, vai lá e bota de novo, vocês vão ficar assustados, porque você vai ver a diferença o quanto a vaca perde peso, o quanto ela vai perdendo estado corpóreo. E aí é uma ferramenta que todo mundo tendo, é fácil que ao longo do ano, eu tenho dúvida, bota o aparelhozinho lá. E aí você pode trabalhar para sempre estar mantendo a sua vacada dentro do estado corpóreo ideal, de forma que vacas que têm bom estado corpóreo, com certeza, são vacas que têm alta produtividade, são vacas que têm um bom índice reprodutivo, e aí o produtor só tende a ganhar com esse equipamento. Então é interessante que todo mundo tenha, é baratinho, R$30, entendeu? A gente vai mandar buscar e tornar disponível aí para todo mundo, tá bom? E o mais é isso que eu queria apresentar para vocês, de forma que eu agradeço muito a atenção. E no próximo mês a gente vai ver se a gente fala um pouco mais, a gente vai detalhar melhor a questão dos índices zootécnicos reprodutivos, entendeu? Teve um colega lá no dia da reunião que solicitou que a gente fizesse
uma apresentação a respeito da parte de mineralização. Eu vou pensar aí depois a gente fazer um trabalho como esse, mas eu acho melhor a gente focar no momento agora nos índices ou técnica produtiva. E mais, obrigado a todos e até a próxima.